mundo diz que brasileiro não sabe fazer filme, mas isso é verdade? Bem, hoje a gente vai ver um filme brasileiro, sim, brasileiro. Acho que não tem muita gente que vê filme brasileiro, né? Fala que brasileiro não sabe fazer, mas se você for uma dessas pessoas, ou eu conhecer alguém, mostra esse vídeo pra ele, ou assista o vídeo. Nesse caso, a gente vai estar falando aqui de Cidade de Deus. Eu acho um dos melhores filmes da minha vida. E assim, pra quem não sabe, né? Cidade de Deus é um dos melhores filmes brasileiros da minha vida. Pra quem não sabe, né, como é que a gente funciona aqui no canal, vai ser o seguinte. Primeiro eu irei falar dos pontos, né, do positivos, da direção e esse tipo de... Depois a gente evolui pra história, que é uma história bem legal e bem encaixadinha. Tá, começa na melhor direção. O que acontece? Tem vários cortes, né, no filme. Só que os cortes que tem no filme, elas é muito estranho, porque não fica, sabe, cortado. Por mais que algumas cenas sejam escuras, que com esse corte não fica estranho, não fica a gente não consegue ver nada. Não, cara, fica bom demais. Acho, né, que todo mundo vai concordar comigo, né? Por mais que as pessoas não gostem, tipo, acho que esses são filmes perfeitos. Sério, você tá procurando, você não consegue achar muitos erros. Você não consegue achar. Acho que o único jeito de você não gostar desse filme é o seu gosto, entendeu? Não dá pra... Cara, é muito bom. Agora a gente vai falar do realismo do filme. O que eu achei do realismo do filme? Cara, ele retrata realismo em favelas. Essas favelas, né, pra quem não sabe, ele até explica como é que funciona aqui, né, o tráfico organizado. Eu não façam isso, tá? Não façam tráfico organizado, mas eu vou falar aqui como é que funciona do filme. Pelo menos do que eu sei, tá? Bem, o cargo ele começa com um aviãozinho que é pra levar informação, refrigerante, esse tipo de coisa geralmente é feito por crianças. Sim, crianças. Depois a gente vai pro olheiro, né? Que ele fica ali vendo se tem algum policial. E quando tem algum policial, ele solta a pipa, que ativa, que no caso, agora tem os vapores que eles têm que evaporar rapidinho quando chega a pipa, que no caso eles são, né, os traficantes. E o soldado, né, que eu lembro de dizer que ele é um soldado, ele fica ali do lado do patrão, e tem um cargo mais responsa, né, que é o que fica ali do lado do patrão, que é meio que um, como é que eu posso dizer, meio que um, tipo um parceiro, entendeu? Sabe, o CEO da empresa, ele não tem tipo um, tem como é que é? Um co-presidente, é basicamente isso, tá? Acho, né? Eu já falei bastante aqui do filme, eu não quero dar muitos detalhes que eu quero entrar mais na história. Eu não quero muito focar na análise, eu quero mais focar na história. Indo pra história, agora, né? É o seguinte. A gente vai acompanhar a busca dele, dele aqui. Então, tem aquela cena das galinhas, muito da hora, muito boa mesmo. Que vai seguindo, até ele chegar lá, o Zé Pequeno e a polícia e os capeta no meio. Né? Acho que não tem muita gente que... Acho que as pessoas que viram Cidade de Deus lembram dessa cena, né? Acho que tem na Telecine, mas aí melhor a gente não entrar nesses detalhes ainda. É o seguinte, o filme, ele retrata essa coisa da favela, como eu falei, né? Muito bem feita. E a gente, sabe, o Buscapé, ele funciona meio que como um narrador, só que não um narrador chato que fala. Porque ele aparece nos momentos em que necessita dele. Não aparece em momentos desnecessários, que eu gostei também bastante do filme. E as pessoas aí, né, que não acham que falam brasileiro, é justamente isso. Muito bom. Muito bom, né? Como eu já falei, o filme ele é bom. Só que por que ele é bom? Eu já dei todas as explicações. E agora a gente vai falar do que a gente tem que falar, que é a história. Qual é a história? A história é a seguinte, vou acompanhar Buscapé, né, que é um personagem que eu já falei, que ele vai narrando a história. Só que também tem a história dele, que depois eu vou falar também. Sou esse fotógrafo e assim a gente começa, né, com o Zé Pequeno tentando pegar uma galinha pra fazer um churrasco no final do filme. E ela vai lá e a gente não vê se eles conseguem pegar a galinha. No caso, ele tá ali, aí a galinha para no meio da rua, e sim, o Buscapé tenta pegar ela, só que ele olha pra trás e tem vários policiais ali, e aí fica um pouquinho complicado, né? É basicamente isso. E depois a gente corta para os anos 60, onde, se você perceber, né, só um detalhezinho bem pequenininho. Se você perceber, dá pra ver que os anos 60 ele tem uma coloração mais quente do que os anos atuais. Muito da hora. Que os anos atuais não, né, que se passam nos anos 60. 70, quer dizer. A gente tá acompanhando as escolinha de Cabeleira, Alicate e Marreco. Isso, eu lembrei o nome de tudo isso. E a gente acompanha, a gente descobre que o Buscapé é irmão do tio Ternura, que no caso é composto pelo Alicate, Marreco e Cabeleira. Pelo que eu falei. Mas o Buscapé, ele é irmão do Marreco, que é um deles. E o
Bené, que é o. Não, melhor falar. Dadinho e Bené, que andam junto com eles. No caso, do Bené é o irmão do Cabeleira e o Dadinho é o amigo de Bené. Ele é meio que uma criança ultra psicopata, o Dadinho. Mas depois eu vou entrar nessa cena. A gente tem mais umas tramas ali, mas é melhor a gente já ir pro assalto. O que acontece? Eles assaltam o motel, né? Só que depois o Dadinho engana eles. É spoiler, tá? Spoiler. Depois o Dadinho engana eles pra eles saírem de lá e ele vai lá e mata todo mundo, literalmente. Todo mundo. E assim, depois a gente vai. Agora a gente. E eles meio que são julgados pelo que o Dadinho fez. Só que ninguém sabe, né, que foi um Dadinho, porque ninguém vai suspeitar de uma criança, né? Infelizmente. Essa coisa, agora a gente vai falar do destino de cada um. O Cabeleiro, o Alicate, ele voltou pra igreja, levou uma vida honesta e tal. Agora, quer dizer, provavelmente ele morreu, né? Mas agora, falando no Cabeleira, ele fica com a esposa dele, né? Com a esposa dele e tal. E o Marreco morre, infelizmente, morto pelo Dadinho, que ele tá ali com a amante, que ele é o amante de uma das esposa de um cara que tem uma cena muito fortíssima que ele mata a esposa dele quando descobre que eles estão com a amante. Realmente, anos 60 era. E bem, falando nisso, ele morre, né? Numa cena muito engraçada. Não o Marreco, tá? O Cabeleira. Ele vai lá. E esse carro, ele sequestra um carro com a esposa dele. Aí ele. O carro. Aí ele. Não rouba esse carro, não, mas esse carro é uma merda. Ele empurra a Cabeleira, empurra. Vai lá empurrando. Só que aí o carro pega, só que ele fica pra trás. Então ele vai correndo numa cena boa pra caramba também, né? Que ele vai levando tiro, até que ele passa por uma parede. A gente só vê ele jogado no chão morto. Essa cena é muito fortíssima. E agora que, né, que eu já falei que tudo, agora vamos falar do Marreco. O que aconteceu com o Marreco? O Marreco, ele foi pra lá, né? O Marreco foi pra lá e ele ficou com essas coisas, né? Só que ele morreu pelo Dadinho, assim, o Dadinho matou ele junto com o Bené. Então ele fala, pega aqui sua arma. Ele, ó, quer dizer, matou o Dadinho. Quer dizer, não, matou o Marreco, desculpa. E é basicamente tudo isso. Aí depois a gente vai pro futuro, tá? Onde tem Bené e agora Zé Pequeno, o nome dele. E é o seguinte, o que tá acontecendo? Eles são ladrões, tá? Mas aos 18 anos, o Zé Pequeno já era, acho, mais respeitado. O que aconteceu? No começo, né? No começo ali dos anos 60, dos anos 70, desculpa, a cidade de Deus era dividida em bocas, que no caso são lugares pra você usar droga. É o seguinte, um Zé Pequeno um dia foi lá e tomou quase todas as bocas, menos a boca do Cenoura, o amigo do Bené. E aí, né, tá tudo ali. E depois tem mais algumas tramas que são muito bem feitas, como a cena das crianças, que, nossa, dá um negócio ali. Mas, né, pulando pros pontos principais, eles vão, tipo, pra uma festa de despedida, né, junto com a garota do Bené. E o Bené vai lá e acaba morrendo, que um assassino tenta matar, né, como é o nome? O Zé Pequeno. O Bené morre, né? E assim, o Bené, ele meio que segurava, cara, o Zé Pequeno. O Zé Pequeno ficou maluco e começou uma guerra, por um simples motivo. Tinha um cara chamado Mané Galinha. O que acontece? Mané Galinha, ele tava lá. E enquanto a menina que o Zé Pequeno queria pegar era a namorada do Mané Galinha. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, abusou da namorada dele, matou o irmão, matou o tio, destruiu toda a casa do Mané Galinha. Aí o Mané Galinha ficou doidão, foi até o Cenoura, pegou todos os equipamentos necessários e começou uma guerra. Cara, e eu não falei aqui, né? Agora a gente vai falar do Buscapé. O que acontece? O Buscapé, ele tinha ali um rolo com a menina do Bené, né? Que antes era a menina dele. Aí depois acontece algumas coisas e tal. E essa guerra prejudica muito ele. Mas já indo pro final do filme logo, né? Como eu não quero deixar um vídeo muito longo. O que acontece? Desculpa pelo barulho de furadeira no fundo, tá? Mas o que acontece? Ele vai lá, né? O Bené morre, como eu já falei. E depois acontece várias outras coisas. E é incrível como ele dá tempo de tela pra cada um deles. Mas como eu não quero falar, né? Bora ir logo pro Mané Galinha, ele era o Zé Pequeno. Aí acontece o tal. Só que aí o Zé Pequeno, no meio dessa guerra, acaba fazendo uma coisa que ele não devia fazer. Eles tinham, né, meio que um traficante de armas da polícia. E o que aconteceu? Ele pegou todas as armas do traficante da polícia. De armas, né, no caso. E, cara, assim, a polícia, obviamente, que ficou muito bolada, porque era um baita de uma grana, assim, era 10 mil reais, saca? Um dinheirão. Então, o que aconteceu? A polícia foi lá e acabou meio que entrando no meio dessa guerra. Aí a gente vai pro começo do filme. Só que em vez da polícia balear, ela morre, né? Ah, peraí, antes disso, antes de eu falar dessa coisa e tal, que eles iam se preparar pra matar o Cenoura, o que acontece? Eu Buscapé acaba ganhando o dinheiro, como é que é o nome? O emprego de estagiário no medo de morrer, né, óbvio, e tenta pegar. O
que acontece? Como eu já falei, eles vão lá, rendem o Zé Pequeno e o Mané Galinha, desculpa, e o Cenoura, que o Mané Galinha morre, por um outro, que era da própria gangue dele, que no caso o Mané Galinha acabou matando o pai desse menino sem querer. Isso que aconteceu, infelizmente. E agora a gente vai falar aqui, né, do final do filme. O que acontece? Pra quem não quer levar spoiler. Essas crianças que eu falei que foram torturadas, meio que torturadas, né, pelo Zé Pequeno, que escolheu levar um tiro no pé ou na mão. Aí ele vai lá e elas colam a mão, só que os dois levam um tiro no pé e um na mão. Aí vai lá outra criança que queria entrar pra gangue do Zé Pequeno e mata uma das crianças, certo? E depois disso, o que acontece? Uma coisa que é meio tosca, né? Que as crianças que morreu, uma das crianças que morreu, ela acabou meio que ressuscitando, mano, que é o mesmo ator. Mas não que isso seja o erro do filme, tá? É só porque eles realmente não tinham verba, muita verba. E é basicamente isso que acontece no final do filme. O que acontece? Ele tá pobre, né? Pra achar, o Zé Pequeno acha que essas crianças vão ajudar ele a recuperar a favela. Só que isso não acontece. E o Zé Pequeno acaba sendo morto por essas crianças pelo ataque soviético! Ataque soviético nele! É, isso que acontece. Muito bom. Né? Muito bom mesmo. E, né, a gente vê, né, o final da favela com a foto do Zé Pequeno morto, que foi tirado pelo Buscapé. E é basicamente isso. E a gente vê, no caso, as crianças indo lá e meio que fazendo que a gente tem a ideia de ser um novo crime organizado. Essas crianças vão criar um crime organizado e tal, meio que em gerações. E isso foi o vídeo da opinião inversa. Achei o filme muito ruim. Sem dúvida não está aí nos top 10 que eu já vi na minha vida. Adeus. E é basicamente isso. Acredite, não duvide. Fica de brinco, né? Meu nome não vai mais lembrar dias.